Grande é o Senhor, muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Você pode fazer melhor para Ele. Você tem liberdade para adorá-lo. O Senhor Jesus já te libertou. Então, você é livre para levantar os seus braços. Você é livre para abrir os seus lábios e declarar que Ele é grande, e declarar que Ele é a pessoa principal da sua vida. Ah, Jesus, o que seria de nós se não fosse o Senhor em nossas vidas? Ah, Jesus, o que seria de nós se o Senhor, Pai, não tivesse liberado o seu perdão para nós? Estaríamos todos perdidos, mas o seu amor é grande, é imensurável. A sua bondade, ela dura de geração a geração. O seu amor é grande, Senhor. Tu és fiel, Jesus. Por isso nós te adoramos, Pai. Tu és bem-vindo, Senhor, no nosso meio. O Senhor tem liberdade para operar. O Senhor tem liberdade para batizar. O Senhor tem liberdade para nos moldar. Tu és o nosso dono, Senhor. Por isso nós te adoramos. Adore a Ele. Grande. Diga isso de todo o seu coração. Digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
pode erguer suas mãos para os céus. Você pode, nesse momento. Diz a palavra do Senhor: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Abra agora a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 5, versículo 12. Hebreus 5, 12. Porque, devendo já ser mestre pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar princípios elementares dos oráculos de Deus, e vos haveis feitos tais que precisais de leite e não de alimento sólido. Nesta manhã eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, baseado no tema os princípios cristãos na Bíblia. Hoje eu quero falar sobre princípios. Princípios são irrevogáveis. Não se revoga. Princípio é princípio. E a quebra de um princípio é tão ruim para quem quebra, tanto quanto pecar. Tanto faz a pessoa pecar como quebrar um princípio. Ela poderá colher grandes consequências por ter quebrado um princípio. Há princípios e há mandamentos na palavra de Deus. Adão, ele não só quebrou um mandamento, Adão quebrou um princípio. E hoje, aqui nesta manhã, nós vamos entender quais são os principais princípios que a Bíblia nos revela para que nós venhamos a obedecer os princípios e andar nos princípios. Princípios não é realmente para nós achar se devemos ou se não devemos guardá-los. Princípios é para ser guardados independentemente da nossa avaliação. Aliás, nós não temos capacidade de avaliar a palavra de Deus, de achar que a palavra de Deus está errada, de que a palavra de Deus não é assim ou não deveria ser assim. Não temos esta capacidade. Quem criou os céus e a terra e governa todas as coisas, sabe o que é melhor para as nossas vidas. E quando nós obedecemos os princípios e os mandamentos de Deus, nós somos verdadeiramente abençoados. A bênção nos acompanhará. Em qualquer lugar, a bênção de Deus vai nos achar. Não é que nós vamos achar a bênção seguirá verdadeiramente aos que crê. Mas esse crer não está baseado simplesmente em crer na existência de Deus. Não, é crer na palavra
e obedecer, guardar, praticar a palavra. Nos 2 textos que nós lemos, o primeiro diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Então eu sou livre, você é livre, nós somos livres para praticarmos o que quisermos praticar, de bom e de mal. Não existe algemas nos prendendo para nos proibir ou nos amarrar, impossibilitar a nossa prática de alguma coisa. Cada um é livre, seja para pecar, como para não pecar. Mas será que é lícito sair praticando pecados? Será que é certo viver uma vida fora dos padrões de Deus? Será que é certo viver uma vida fora da ética estabelecida pelo Senhor? Paulo, ele deixa aqui em aberto: todas as coisas me são lícitas. Temos liberdade para adulterar, para roubar, para matar, para fazer o bem, para fazer o mal. Mas será que é lícito sair fazendo o que é mal? Paulo diz: eu tenho acesso a tudo isso, mas nem tudo isso me convém. E ele vem dizendo mais: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então Paulo, ele tinha domínio próprio de tal maneira que o pecado, aquilo que era errado e aquilo também que era certo, não escravizava ele. Ele praticava o que era certo conscientemente e não por oposição. E nós devemos obedecer a Deus exatamente por consciência. Eu sei que é bom para a minha vida praticar, eu sei que é bom para a minha vida guardar os princípios de Deus. Então isso não pode ser na minha vida um peso ou uma imposição de Deus. Não, Deus não impõe, mas Deus mostra o caminho. Se eu quero viver bem, o caminho é o caminho de guardar os princípios e também obedecer os mandamentos. O segundo texto lido, o autor da carta aos Hebreus diz assim: porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que vos torne a ensinar os princípios elementares dos oráculos de Deus. E vos haveis feito tais que precisais de leite e não de alimento sólido. O que a palavra está dizendo aqui? A palavra está dizendo aqui é que tem crente que já tem tempo suficiente no Evangelho, já tem tempo suficiente na presença de Deus para ser mestre, para ensinar a palavra, para realmente o tempo que ele já tem, já lhe dá o direito de falar, ensinar, mostrar através do testemunho o quanto a palavra de Deus é valorosa. E ele fala isso exatamente para aqueles crentes que ouve a palavra e sai quebrando os princípios e os mandamentos de Deus. Princípios e mandamentos de Deus não é para ser quebrado. Cada princípio e cada mandamento de Deus que nós resolvemos quebrar, ele vai causar algo tremendo, a colheita não será boa.
Não vamos colher o que é bom por quebrar os princípios. E Paulo está dizendo, você que realmente já deveria ser mestre, já deveria estar ensinando isso para a sua família, para os seus amigos, para quem você quiser. Entretanto, você anda quebrando os princípios da palavra de Deus, agindo como se fosse um novo convertido, agindo como se tivesse entrado na vida cristã agora. Quanto mais tempo passamos na presença de Deus, mais responsabilidade temos em ser um cristão. Eu não posso dizer bem assim, olha, eu estou 40 anos na presença de Deus, mas não me libertei ainda disso ou daquilo outro. Não vai justificar isso. Não tem justificativa para Deus isso. Quanto mais tempo eu passo na presença de Deus, quanto mais os anos passam e eu estou na presença de Deus, mais Deus vai requerendo de mim santidade, obediência, valor que eu tenho que dar aos princípios, e não por ser pastor, mas por ser crente em Jesus. E assim é com todos. Então, não é permitido por Deus, pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo, que um crente realmente já maduro na fé, com 5, 10 anos, 15 anos, com mais de 2 anos, ele ainda viva aquela vida antiga, que vivia atropelando a palavra de Deus constantemente, vivia passando por cima dos princípios e dos mandamentos de Deus. Eu quero lhe dizer uma coisa: 2 anos é o tempo suficiente para o crente mostrar fruto. 2 anos é o tempo suficiente para ele demonstrar a palavra de Deus na vida dele. E não passar 5 anos e ainda continua quebrando os princípios, e ainda sendo repetitivo nos mesmos pecados, tendo aquele mesmo caráter que tinha antes de ser crente. Não é admissível. Não é o que Deus tem para nós. A Bíblia diz que Deus quer que nós cresçamos em graça, em conhecimento, e que nós cheguemos à estatura de varão perfeito. Deus quer que eu e você sejamos perfeitos em graça, em conhecimento, em santidade. O propósito de Deus comigo e com você, enquanto vivermos aqui na terra, é santidade, separação do pecado. Não há outro objetivo. O meu objetivo pode ser diversos para com Deus. Eu quero que Deus me abençoe, eu quero que Deus me dê casa própria, eu quero que Deus realmente me abençoe materialmente. Esse é o meu propósito humano. Mas o propósito de Deus, o propósito divino, é que eu seja santo, que a igreja seja santa, que a igreja seja separada do pecado. Para nos separarmos do pecado, nós temos que conhecer os princípios e os mandamentos. Por vezes conhecemos os mandamentos, mas ignoramos os princípios. Mas nesta manhã, eu quero revelar para você os 7 principais princípios cristãos que a Bíblia nos mostra. A Bíblia nos mostra sim. Agora, por que trazer essa revelação? Porque o mundo atual carece dos princípios bíblicos. O mundo, no modo geral. As pessoas em todas as camadas da sociedade, elas precisam conhecer os princípios cristãos na Bíblia. A igreja precisa conhecer os princípios cristãos na Bíblia. E é necessário
A falta de conhecimento é trevas. Quem anda nas trevas não anda na luz. Quem anda nas trevas é todo aquele que não tem conhecimento do que é a vontade de Deus. Se não conhecemos a vontade de Deus, então somos cegos e andamos nas trevas. Ou não somos cegos, mas andamos nas trevas. E a primeira coisa que eu tenho a revelar, ainda nesse momento introdutório, é que nem tudo é permitido por Jesus Cristo. Nem tudo que queremos fazer, nem tudo que fazemos é permitido. Por Deus, não. Nem tudo. Então temos que agradar a Deus. Como? Fazendo o que Ele gosta. Praticando aquilo que Deus permite. Desprezando, isolando, se afastando da prática das coisas que Deus odeia. Porque tem coisas que Deus odeia. Está escrito exatamente assim. Deus odeia, por exemplo, a fofoca. Deus odeia realmente a contenda. Deus odeia a murmuração, a maledicência. Deus odeia eu e você falarmos mal uns dos outros. Deus odeia. Então, é normal, mas não é certo. É lícito, mas não é certo. Nem tudo é permitido por Deus. Nem tudo. E temos que entender isso. Mas, na prática, quais são os princípios cristãos que a Bíblia nos revela? Abra a sua Bíblia aí agora, em Salmos 11, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: pois o Senhor é justo e ama a justiça. Os retos verão a sua face. O primeiro princípio é a justiça. Deus é justo. Todo cristão, ele deve obedecer esse princípio. Não podemos achar que ser justo é um mérito especial para alguns e para outros não. Ou devo ser justo para com quem é justo? Não. Devemos ser justos para com todos, independentemente de como seja a pessoa, se ela seja digna ou indigna, se ela seja justa ou não. Não é porque fulano é injusto que eu devo me igualar a ele. Não é porque ciclano é injusto que eu devo imitá-lo. A igreja, ela tem um referencial. Diga comigo, a igreja tem um referencial. O referencial da igreja é Cristo. Temos que ser como Cristo é. Essa é a grande verdade. E a Bíblia diz: o Senhor é justo. O Senhor não trata ninguém com dois pesos, duas medidas. Deus não trata, você merece, você não merece. Não, Ele é absolutamente justo. Se eu mereço, eu vou colher fruto do meu merecimento, da minha justiça. Se eu não mereço, eu vou colher. Deus é completamente imparcial.
Ele é justo. E diz a palavra que Deus ama a justiça. Não devemos ser injustos. Fulano eu vou tratar bem porque eu vou com a cara de fulano. Cicrano eu não vou tratar bem porque eu não vou com a cara dele. Ô meu irmão, você está caindo da graça de Deus. Você está quebrando um princípio importante, que é o princípio da justiça, que é o princípio realmente de não ser dois pesos, duas medidas. Não ser uma medida só, sem um peso só. Você nota, eu também noto, nós notamos, que tem pessoas que ela dá um tratamento diferenciado, porque a pessoa tem dinheiro, porque a pessoa tem cultura, porque a pessoa tem, quando a pessoa não tem, ela é discriminada. Tem muitos crentes que se afastam do outro por causa da condição financeira, por causa da condição social. Então, observe isso. Deus ama a justiça. Deus ama aquele que realmente é justo. Há injustiças nos lares, pais. Os pais praticam injustiça com os filhos. Filhos praticam injustiça com os pais. Os pais envelhecem, os filhos pegam, colocam lá num asilo. Não dá o tratamento que deveria dar. E isso, na vida do cristão, não é aceitável por Deus. Deus não aceita isso. Quando seus pais envelhecerem, dê a mesma atenção, dê o mesmo amor, dê o mesmo carinho, tenha a mesma responsabilidade de quando ele era mais novo e cuidou de você. Honre a proporção que os seus pais vão envelhecendo, mais sabedoria eles vão tendo, mais experiência eles vão tendo, mais sabe orientar para a vida, porque eles já passaram por diversas coisas. É a obrigação dos filhos honrarem, serem justos. Meu pai investiu tanto na minha vida, agora na velhice, eu não vou me poupar para investir na vida dos meus pais. Quantos filhos crentes abandonam os pais? Cometem uma injustiça achando que aquilo agrada a Deus. Deus está vendo mesmo que é uma injustiça e Ele vai cobrar por aquilo. Esteja junto com os seus pais, ame os seus pais. Eles podem até errarem, mas não erre com eles. Eles podem até ser injustos com você, mas não seja injusto com eles. Assim também como no seu trabalho, seu chefe pode ser injusto com você, não seja injusto com ele. Assim na igreja, os líderes da igreja poderão até mesmo serem injustos com você, mas não seja injusto com eles. Ame, pratique o princípio da justiça, porque Deus ama. Não quebre. Alguém está entendendo? Diga amém. Preste bastante atenção nisso. Não estou dizendo que nós devemos concordar com os erros dos nossos pais, com os erros das pessoas. Não estou falando de erro. Eu estou falando de justiça.
de ser justo, de ter realmente aquele reconhecimento. O senso de justiça é imprescindível, não pode faltar. É necessário para todos os nossos atos. Todos os nossos atos. Escute, por favor. Tem verdadeiramente profissionais que chegam e acertam com a pessoa. Como, por exemplo, vou rebocar sua casa por R$50 a diária. No outro dia chega para a pessoa e diz bem assim: olha, não vai dar mais para fazer por 50 não, porque eu tive pensando bem, 50 é muito pouco. Seja de palavra, seja justo. Se você deu a sua palavra, viva a sua palavra, mesmo que isso lhe cause prejuízo, mas viva a sua palavra. Se você disse que trabalharia por uma diária de 100, trabalhe o ano todo por uma diária de 100. Vele pela sua palavra. Seja justo naquilo que você fala. Seja justo naquilo que você faz. Porque, lembre-se, a pessoa não gostaria que você fizesse isso com ela. Então, aquilo que a gente não quer que faça com a gente, conosco, não devemos fazer com as pessoas. Amém? Você entendeu? É assim que a Bíblia ensina. Não é assim que eu acho. Porque tem pessoas que realmente ela ama levar vantagem. Ela não se importa se está passando por cima da pessoa, se está maltratando, se está sendo injusta. Ela gosta de levar vantagem. E temos que ter cuidado, muito cuidado com esse negócio de gostar de levar vantagem. Porque a perda pode ser muito grande. Quando perder, perde muito feio, porque está se quebrando um princípio de Deus. A justiça é um princípio de Deus, não é um mandamento, é um princípio. A justiça está impregnada no caráter de Deus. Vou ler novamente o versículo. O Senhor é justo. O Senhor é justo e Ele ama a justiça. Deus é justo e Ele ama a justiça. Qual o segundo princípio cristão na Bíblia? A verdade. Diga comigo a verdade. Fala mais alto, a verdade. Nada nos impede de sermos verdadeiros e de falarmos a verdade. Nada. Existem cristãos truculentos, omissos. Eles ocultam a verdade e se enrolam todo na hora de falar e na hora de viver a verdade. Tem uma vida que para os outros, até mesmo para a família, é uma vida oculta, é uma vida por debaixo dos panos, mas para Deus essa vida por debaixo dos panos não significa nada, porque Deus tudo vê e tudo sabe. Estamos aqui no século 21, da era cristã.
Isso quer dizer que estamos chegando aos 2100 anos da era cristã. Até hoje Deus revela o pecado de Adão. Até hoje Deus revela o pecado de Davi. Até hoje Deus revela tudo que não é para estar em oculto, Deus revela na palavra. E não adianta esconder. Quem esconde não é verdadeiro. Quem esconde não está vivendo o princípio da verdade. Porque realmente deixamos, às vezes, as pessoas saberem de coisas ao nosso respeito, porque temos vergonha e, às vezes, falta de caráter em revelar. A nossa vida tem que ser transparente. A nossa vida já é, eu querendo ou não, a minha vida já é um livro aberto. Eu querendo ou não, a minha vida é uma vida que todo mundo lê. Assim é a sua. E a Bíblia fala com muita precisão que quem quebrar o princípio da verdade, ele não entrará no céu. Qual é o oposto da verdade? Alguém sabe me dizer qual é o oposto da verdade? É a mentira. E a Bíblia categoricamente afirma que os mentirosos não entrarão no céu, ficarão de fora. É uma vida dupla. É uma vida do esconde-esconde. Esconde da mulher, esconde dos filhos, esconde da liderança espiritual, mas não esconde de Deus. Essa é a grande verdade. E Deus não fica nada satisfeito com a falta da verdade. Nós conhecemos esse versículo de cor. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecerão a verdade. A verdade não só nos liberta do ocultismo, a verdade não só nos liberta das prisões espirituais, a verdade nos liberta de toda mentira, de tudo aquilo que é omisso, de tudo aquilo que está oculto. A verdade nos liberta de toda treva. Toda treva que nós temos é verdadeiramente dissipada pela verdade. Quantos são da verdade? Digam amém. Viva, ame, pratique a verdade. Não esconda nada, jovem, eu quero lhe dizer algo nesta manhã. Não esconda nada dos seus pais. Tem jovem que namora escondido, faz o que não deve, procura o que não deve. Quando o pai ou a mãe vai perguntar, e aí meu filho, você está fazendo isso? Ainda oculta, ainda procura dar uma desculpa, mente, justifica. Não, mas não é bem assim, né, pai? Mas não é bem assim. Só existe duas coisas: mentira e verdade. Mentira e verdade. Ou a pessoa está falando a verdade ou está mentindo. Não existe meio termo. Não existe nada que possa justificar o erro. Quem entendeu? Não existe nada que justifique o erro. Nada. Nada, 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 nada. Nada, nada. E Deus me deu graça para ser imparcial concernente à justiça. Não me deixo me levar de maneira nenhuma por conversa.
Ah, mas não sei o quê, e não sei o quê. Ah, pastor, mas não sei o quê, e não sei o quê. Você falou? Falou. Você não falou? Falou. Você não falou? Falou. Então pronto, acabou. Nada justifica o que você falou. Nada. Não vem para cá argumentar em cima daquilo que falou que é errado, que fez, que omitiu, que ocultou, que mentiu. A verdade é um princípio. Diga comigo, a verdade é mais do que um mandamento. É um princípio a ser vivido. Quem vive na verdade é liberto, irmão. Por isso Jesus disse: viva na verdade, conheça a verdade. Amém? É aquele negócio. Se eu vou ali na rua e a minha mulher me pergunta onde estava, estava onde? É uma coisa simples. Eu poderia dizer na rua. Não. Eu não digo só a meia verdade. Eu digo a verdade por inteiro. Eu estava na rua, encontrei com Antônio, conversei com Antônio, falei com Antônio, passei no beco, entrei na esquina, fui ali, eu estava ali. Isso me faz bem. Quando a gente é transparente, quem mais é abençoado é quem é transparente, porque não carrega sobre as costas o peso da omissão. Poxa, eu omiti, rapaz. Eu omiti, eu fiz aquele negócio e não confessei para minha mulher. Eu omiti. Aí vai carregar, às vezes até a morte, aquele peso da omissão. Por ter faltado com a verdade. A verdade é um princípio estabelecido por Deus. Está impregnada no caráter de Deus. Deus é verdade. O que foi que Jesus disse? Ele disse: eu sou o caminho. Nós temos que imitá-lo. Ele disse isso para a gente imitá-lo. Ele não disse isso para dar um bonito, um excelente, um maravilhoso discurso. Ele disse isso para nós imitá-lo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Ele não disse eu tenho a verdade, não. Ele disse eu sou a verdade. Eu e você podemos ter a verdade e andar na verdade. Mas Jesus é a verdade. O caráter de Jesus é verdadeiro. Jesus é justo, Jesus é verdadeiro. São princípios que estão impregnados no caráter de Jesus. E nós devemos observar para isso. Observar para isso. Quantas vezes não já confrontei pessoas e a pessoa fica enrolando para falar, enrolando. Não mais, não. Não mais. Você fez ou não fez? Não mais, não, né? Você fez ou não fez? Não, mas é porque não sei o quê, ele fez primeiro. Você fez ou não fez? Assuma. Seja verdadeiro. Seja transparente. O que liberta é a verdade. Não, não é mais não. Você fez? Não, mais ou menos. Você, não tem nada de negócio de mais ou menos. Ocultar, não. É tomar a postura que deve ser tomada. Eu falei, pastor, eu falei mal de você. Eu falei. E quer saber o que eu falei? Eu falei isso e isso e isso. Seja honesto consigo mesmo. Amém? Tem pessoas que dizem, não, deixa para lá.
aí vai adoecendo a alma por dentro. Diga comigo, a verdade é um princípio estabelecido por Deus. Amém? Deus estabeleceu o princípio nele mesmo. O princípio da verdade foi estabelecido em Deus mesmo. Jesus desce do céu e diz: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Amém? Jesus tem imitadores aqui nesta manhã, diga amém. Infelizmente, a verdade é um princípio pouco valorizado nos dias de hoje. Aí tem até cristão que diz: mas isso é relativo, mas isso é relativo. Verdade é verdade aqui no inferno. Em qualquer lugar, verdade é verdade. Não tem relativismo na verdade. Outro dia eu ouvi um pensador dizer: mas aquilo que é verdade para uns não é para outros. A verdade absoluta, ela é verdade para todo mundo. Amém? Matar é pecado, não justifica. Roubar é pecado, não justifica. Adulterar é pecado, não justifica. Não tem relativismo para os princípios que Deus estabeleceu. Não tem relativismo. É uma sentença do Senhor: sejam santos, porque eu sou santo. Alguém entendeu? Quem entendeu, diga amém. Preste atenção nisso. Devemos olhar para Jesus. Jesus é a verdade viva. Vamos ler Efésios. Efésios 4, 25. E não tenha medo de falar a verdade, não. Porque quem tem medo de falar a verdade, peca na omissão, omite. Medo de falar a verdade? Não pode ter. Efésios 4, 25. Alguém lê aí, por favor, em voz alta. Está vendo? Além de ser um princípio, a verdade é um mandamento. Está muito claro. Claríssimo. Pelo que? Deixai a mentira. Deixai o engano. Deixai a omissão. Existem 3 coisas que estão relacionadas à mentira: a mentira, o engano, a omissão. A mentira, que é faltar com a verdade. O engano é colocar a meia-verdade, falsificar realmente a verdade, é o engano, e a omissão é esconder a verdade. E o mandamento é esse: olha, deixa a mentira, fala a verdade, cada um com o seu próximo. Não adianta eu ser verdadeiro com Deus, abrir a boca, falar a verdade para Deus: ó Deus, eu fiz isso e isso, e não ser verdadeiro com o meu próximo. É com os dois. Tenho que ser verdadeiro com Deus e verdadeiro com o meu próximo. Falar a verdade. Não usar de engano. Não omitir a verdade. Que é esconder, não. Falar a verdade. Não, deixa para lá. Não existe isso, deixa para lá. Não existe isso. Esse deixa para lá não cura ninguém, não liberta ninguém. O que liberta é a verdade. Amém?
Você está entendendo? Nunca diga, deixa para lá. Não. Senta aqui, vamos conversar. O que é que você tem para dizer? Isso, isso, isso. O verdadeiro cristão não tem medo da verdade, porque ele vive na verdade. Mesmo que a verdade seja uma verdade dura e crua contra ele. Não importa. Não importa. Ele tem que ter realmente, sabe o quê? O Espírito Santo para falar a verdade e ouvir a verdade. Tem pessoas que querem falar a verdade, mas não querem ouvir a verdade. Então ela quebra o princípio. O princípio da verdade me dá autonomia para falar a verdade, mas também para ouvir a verdade. Ouça a verdade. Abra os seus ouvidos, deixe a pessoa falar. Às vezes o que ela vai falar é uma grande verdade que você precisa conhecer. É uma grande verdade que você precisa despertar. Outro dia eu preguei aqui, né? Às vezes a pessoa no trânsito xinga, briga, discute, mas você está certo. De repente o errado é você. Então baixe sua cabeça, escute o que tem de escutar e acabou. Não tire um de certo quando está errado. Hoje a humanidade é assim. Tem aqueles que tiram de certo quando estão errados. Não agrada a Deus isso. Reconheça. Reconheça que está errado. Não justifique o erro. Assuma. Não deu certo com Adão? Vai dar certo com a gente? Vai dar certo conosco? Adão omitiu. Bem, Senhor, foi a mulher que o Senhor me deu. A mulher disse comigo, não. Foi a cobra que Deus botou aí no jardim. Foi a cobra. Então, a culpa era de Deus. A culpa era de Deus porque fez a mulher. A culpa era de Deus porque fez a cobra. A culpa é de quem não assume. Sabe qual é o primeiro passo para o arrependimento? O primeiro passo para o arrependimento é assumir o erro. O primeiro passo para o arrependimento é assumir a culpa. É assumir a culpa e não justificar. Tem aquela pessoa que não assume a culpa, não assume. Não assume. Não, mas eu não fiz nada. Eu não fiz nada, apenas eu disse que fulano está cheio de demônio. A gente tem que assumir o nosso erro. Não achar que o erro é brincadeira. Erro é pecado. Erro é ofensa a Deus. Quando a gente erra, a gente está ofendendo a Deus. Deus é Deus de caráter. Deus não é Deus de brincadeira, de que devemos tratá-lo de uma maneira leviana. Não, olha o filho pródigo. Eu vou dizer para o meu pai, pequei contra ele, pequei contra Deus. Eu vou dizer para o meu pai, eu vou correndo, assumir a minha culpa. É esta a posição que devemos ter. E não ocultar, não esconder, não enganar, não usar argumento para justificar o nosso erro, como Adão fez. Usou argumento para esconder o erro dele. Foi a mulher, foi nada não sei o quê. Isso não pode ser. Temos que ser verdadeiros, transparentes. Estou falando nesta manhã dos princípios cristãos na Bíblia. O primeiro que eu abordei foi a justiça. O segundo que eu estou abordando é a verdade. Aí é aquilo.
Tem aquela jovenzinha que vai e dorme com o namorado. A mãe pergunta, ou vice-versa. Minha filha, você dormiu com o namorado? É, mãe, a senhora sabe, né? Não, deixa para lá, depois a gente conversa. Olha, eu não quero nem falar disso. Aí vai escondendo. Vai escondendo. Quando não dá mais para esconder, porque a barriga cresceu. E aí a mãe já vai usar de um argumento mais pesado. E depois a mãe é culpada, porque usou um argumento mais pesado. Não, culpado foi a filha, foi o filho que escondeu, omitiu, fez o que não devia e ficou omitindo, tapando com a peneira, achando que para Deus esse negócio é agradável. Não, tem que tomar posição. Eu pequei contra o céu, pequei contra a minha família, pequei contra a minha igreja. Cada pecado que a gente comete, como crente, a gente não comete um pecadozinho qualquer. A gente peca contra Deus, peca contra a família e peca contra a igreja. Você entendeu? Quem entendeu, diga amém. Estou lhe dando uma aula profunda nessa manhã. Então se segure na hora de pecar. Porque na hora que pecar, você vai estar pecando contra Deus, você vai estar pecando contra a sua família e vai estar pecando contra a sua igreja, que você é membro batizado, que você toma ceia e comunga. Então não quebra os princípios de Deus. Não quebra. Ah, mas ninguém tem nada a ver com a minha vida. Não é bem assim. Não é bem assim. E eu lhe mostro o que está escrito aqui, ó. Olha o que está escrito aqui, ó. Efésios 4, 25. Pelo que deixai a mentira, falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros um do outro. Eu tenho tudo a ver com a sua vida e você tem tudo a ver com a minha. Eu não posso dar mau testemunho para você e nem você dar mau testemunho para mim, como crente. Quem está entendendo? Somos membros um do outro. Ah, não, nem para minha família eu falo. Então, sofra, carregue o peso do pecado nas costas. Sofra. Mantenha o pecado escondido, que quando você estiver sufocado, aí vai ver o que é bom para a tosse. A Bíblia é séria. A palavra de Deus é límpida, não tem sujeira nela. Não há sujeira na palavra de Deus. A palavra de Deus é tão pura que ela limpa, ela desintoxica a mente, o coração do homem. Isto é a palavra de Deus. E não dá para remendar. Trabalho perdido, mas não sei o quê, não é bem assim, e não sei o quê. Não tem como. Não dá para analisar. Para analisar a palavra de Deus, tinha que ter um Deus maior do que ele. Tem? Não tem. Para julgar a palavra de Deus, teria que ter um Deus maior do que ele. Sou eu? Não, eu sou apenas feito. Imagem e semelhança de Deus, criado pelo Senhor espiritualmente, regenerado pela sua graça e misericórdia. Nós precisamos ser exemplos da verdade. Diga comigo, a igreja tem um privilégio muito grande de ser na terra o exemplo da verdade, da pura verdade. Irmãos, eu fico conversando às vezes com alguns jovens, é tanta omissão, é tanto negócio escondido, é tanta coisa assim que dá vontade de dar uma surra. Dá vontade de pegar, tirar o cinto, dar uma surra. Toma vergonha, rapaz, a vida não é assim não, a Bíblia não ensina isso não. Segue o que a Bíblia ensina. Olha o que diz a palavra em Provérbios 12, 19.
Eu sei que não vai dar tempo eu dar esse estudo todo, completo, hoje de manhã. À noite eu vou terminar ele. À noite eu vou terminar. Porque são 7 princípios. Lê aí Provérbios 12, 19. Vamos lá? Alguém leia em voz alta. Pois é. Vai optar pelo quê? Pela verdade ou pela mentira? Vai escolher o quê? A verdade ou a mentira? Uma vida mentirosa, não fala a verdade. Quem não fala a verdade não vive a verdade. Esta é a grande verdade. Olha o que diz a Bíblia. Eu vou ler outra vez. Provérbios 12, 19. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Quem fala a verdade não merece castigo. Era o ditado da minha mãe. Minha mãe dizia, fale a verdade, porque quem fala a verdade não merece castigo. E eu dizia, vai me bater não, né? Eu vou falar a verdade. Aí se você falar a verdade, você não apanha. Mas se você mentir, apanha dobrado. Minha mãe me libertou da mentira desde quando eu era criança. Não foi Deus não, foi a minha mãe. Largava o cacete nas costas e dizia bem assim, você vai mentir ainda? Não, não senhora, pá! Você vai mentir ainda? Pá! Não, não senhora, chega, não vou mentir não. Não, mas vou lhe dar mais 2. Para quando você lembrar em mentir, lembrar que eu lhe dei mais 2. Mais 2 pauladas nas costas. Amém? Vou abrir um parênteses aqui. Existem filhos mentirosos porque o pai não tratou lá atrás. A mãe não tratou lá atrás. Devia ter tratado. Devia ter largado a madeira nas costas. Principalmente na hora de mentir. Pegou na mentira a madeira nas costas. Mas não, isso é mentira, tu deixa de fazer isso. O ser humano não escuta não. Às vezes o ser humano tem que apanhar. E quando ele não apanha dos pais, ele vai apanhar da vida e vai apanhar de Deus. Mas ele não fica sem apanhar. Essa é a verdade. Quem entendeu, diga amém. Amém. Pois é. Larga o cacete nas costas do teu filho, como diz a Bíblia. Mete a vara nas costas dele, porque vai livrar ele do mal. Enquanto é tempo. Mentiu? Cacete. Cacete nas costas. Os lábios que dizem a verdade permanecem para sempre. Mas a língua mentirosa dura apenas um instante. Vale a pena realmente acreditar naquele ditado, naquele provérbio de antigamente. A mentira tem pernas curtas. A mentira tem pernas curtas. Não vai muito longe. Um dia a verdade vem e desmascara a mentira. Quem está aqui diz amém. Amém. Glória a Deus. Eu vou encerrar essa primeira parte. À noite eu vou continuar. Jesus era verdadeiro e sincero com as pessoas em todas as situações. Verdadeiro e sincero. Jesus, o que tinha de dizer, ele dizia assim, na hora, na cara. Pessoal chegou e... É grande esse discurso. Jesus olhou para eles. Vocês não querem ir com ele, não? O discurso é assim mesmo. Eu vou continuar pregando assim. Quer? Se não quiser, vai com eles. Tá? Pensa numa pessoa que realmente não aliviava, era Jesus. Jesus não aliviava, não.
Quero ser teu discípulo. Quer? Ótimo. Quer ser meu discípulo, né? É. Mas não é do seu jeito. Se você quer ser o meu discípulo, negue a si mesmo e aí venha e me siga. Ou Senhor, o que é que eu faço para ter a vida eterna? Não sabe. Sei, guardo os mandamentos. Desde quando era criança que eu guardo os mandamentos. É verdade? É. Uma coisa só te falta. O que é que me falta? Você vender tudo que você tem, dar aos pobres e me seguir. Muitos, deixavam de ir ao culto de Jesus, deixavam de ouvir a pregação de Jesus, porque era diferente. Era diferente. Hoje também tem mudado, algum lugar tem mudado a pregação de Jesus. Venha que você vai ter o caminho da felicidade, venha que você vai ter o caminho do dinheiro, venha que eu vou resolver todos os seus problemas, sem cruz, sem renúncia, sem mudança de vida, sem santificação. Não funciona, não. Quantos querem ir para o céu, digam amém? Amém. Obedece os princípios de Deus. Para depois, naquele dia, não dizer que eu não ensinei. Obedece os princípios de Deus. Princípio é princípio. Ainda tem, só vou ler aqui para vocês. Obediência, que é um princípio que muitos caem. Honestidade e lealdade. Gratidão, serventia e humildade. Esses princípios que eu não abordei agora pela manhã nesse culto, eu vou abordar logo mais à noite. Volte, venha participar da segunda ceia logo mais à noite e ouvir a segunda parte desta mensagem, que é muito edificante para as nossas vidas. Se coloquem em pé em nome de Jesus.